Muito boa tarde a todos os amigos. Aqui é Alexandre Volvax, também conhecido como Stop no Mercado. Estou iniciando nossa live de hoje. Live, na verdade, não, é uma gravação, né? Sobre o mercado financeiro brasileiro e internacional. São agora 15 horas, 1 minuto, dia 18 de janeiro de 2026. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu dentro do mercado, quais foram os principais movimentos observados e o que a gente está entendendo como interessante para a semana que está iniciando. Vamos imediatamente para o gráfico de cara. Vamos começar aqui olhando imediatamente Ibovespa, que eu acho que é onde a gente começa tudo, né? A gente viu Ibovespa nessa semana fazendo um belíssimo movimento, tá? Então o Ibovespa segue neste momento rompendo topo histórico, como nós estamos vendo aqui. Então este é um rompimento de topo histórico do Ibovespa. Alguns amigos aqui que sejam um pouco mais versados na leitura de gráficos até entenderiam perfeitamente isto como um triângulo ascendente ou, eventualmente, como um cup and handle. Então a gente consegue pegar uma linha aqui nesses fundos cada vez mais altos, a gente tem essa linha aqui nesses dois topos aqui no mesmo nível, então isso seria um triângulo ascendente ou triângulo de continuação. Rompemos esta região, fizemos um pullback, o que automaticamente é natural neste padrão. A ruptura dessa máxima desenha um objetivo clássico para quem estuda mercado e gráficos há mais tempo, no mínimo essa amplitude para cima, o que largaria um alvo para Ibovespa perto da região de 172.500 pontos. Isso seria invalidado apenas, única e exclusivamente, se nessa semana nós perdêssemos 161.850 pontos, o que não parece ser o mais provável para a semana que terminou. Então, mais provavelmente seria que a gente rompesse a máxima de sexta e continuasse o movimento de alta dentro do Ibovespa. Ainda dentro do Ibovespa, a gente viu que dólar, nesse momento, segue numa tendência ainda de baixa, segue em topos e fundos descendentes e se aproxima de uma região de suporte, de fato, o que dificulta realmente operações vendidas nesse exato momento. Não é um momento muito auspicioso para se pensar em vendas. Geralmente a gente pensa em vendas quando o mercado está procurando zonas de resistência. Então, se acontecesse qualquer repique ou qualquer aproximação da região de 5.493, seria um ponto bastante interessante para se pensar numa venda dentro de um gráfico diário do dólar futuro. Não é o que a gente está vendo nesse momento. O gráfico semanal segue uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e aparentemente com toda a intenção e vontade de perder o suporte em 5.344. E se isso acontecer de fato, nós vamos observar realmente dólar cedendo até a próxima zona de suporte, que está apenas em 5.01, eventualmente 4.70. Então, por enquanto, o dólar segue em tendência de baixa, Ibovespa segue em tendência de alta. E a gente consegue olhar aqui, então, também o S&P 500, que esta semana que passou, rompeu seu topo histórico. O S&P 500 rompe topo histórico, rompe, sem nenhum problema, ele segue na tendência de alta, primária, secundária e terciária de alta. Tá? No gráfico diário, mesmo padrão, um padrão bastante parecido até com o do mercado brasileiro, um triângulo ascendente, rompido para cima, com um pullback. A gente não gostaria que a S&P perdesse a região de 685,55, isso seria uma rejeição do rompimento do topo, e isso poderia produzir, sem dúvida alguma, um movimento mais agudo de queda no mercado. Então a gente tem que estar ligado aqui com este número 685 como sendo uma zona que deveria ser defendida e não perdida ao longo dessa semana que estamos iniciando. E naturalmente a ruptura da máxima da semana passada abre espaço para novas altas dentro do S&P. Que por sua vez, Nasdaq ainda não conseguiu romper seu topo histórico, de fato, o topo histórico da Nasdaq está um pouquinho mais alto, mas também produz o mesmo triângulo ascendente que nós tínhamos conversado com vocês agora há pouco. E para mim, então, desde que a gente não perca esta região de suporte que encontra-se aqui, 614, enquanto a gente não perder isso,
nós estamos acumulando forças suficientes para romper 629, 630 e com isso dar uma pancada para cima. Setor de tecnologia americana Nasdaq. E aí, obviamente, a gente tem as BDRs atreladas a isso, como, por exemplo, a QQQI11, que é uma BDR que trabalha com dividendos e proventos em cima de ativos da Nasdaq. Né? Vamos olhar aqui agora, então, Brasil. Brasil, principais ações que estão mais fortes no mercado brasileiro. Aqui nós temos uma lista, então, das principais ações do Brasil e aquelas que estão com as maiores altas do último trimestre. Essas são as ações que eu vou procurar por sinais, eventualmente, de possíveis compras. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a NIM3 trabalhando nessa situação. Dá para ver nitidamente que ela rompeu no topo anterior, montando o pullback aqui. Isso oferece a possibilidade, sim, de um trade, formando uma barra de ignição seguida de uma barra de redução de volatilidade. Eu tenho aqui, obviamente, que ficar atento à ruptura de 4,18. Meu stop ficaria abaixo aqui de 3,83. Vamos olhar outros ativos. TASA não faria nada, tendência de baixa de prazo mais longo. Cogna, vamos ver aqui. Cogna. Também uma barra de ignição seguida de uma barra de redução de volatilidade na semana que passou. Rapt. Não faria nada, tendência de baixa de prazo mais longo. INEP, nada. B3 SA3. B3 SA3 está rompendo uma zona de resistência de um retângulo e agora só tem resistência na região de 17,50, tendo espaço literalmente livre até lá. Não significa que eu possa imediatamente sair comprando ela, não é nem um pouquinho sensato comprá-la agora. Eu esperaria por algum recuo, talvez 1 ou 2 dias de recuo, para que então eu pudesse tomar posições em B3 e SA3 no gráfico semanal. No gráfico diário, também precisa de algum recuo, aproximando do ativo ou desse topo anterior rompido, ou eventualmente permitindo um recuo do estocástico até a zona de suporte atual que está em 80, para então poder trabalhar essa tendência de alta que está sendo vivenciada por B3 nesse momento. BRAP, talvez a BRAP junto com a Vale sejam os dois ativos que estão mais fortes dentro da Bolsa Brasileira nos últimos períodos. Ótima tendência de alta no semanal, estamos vendo isso, é um tiro para cima, parece que é um foguete que decolou e não quer mais parar. A gente vê que às vezes a BRAP faz essas pancadas de alta, a gente teve uma pancada de alta aqui, que iniciou mais ou menos em novembro de 2021. Tivemos uma outra pancada de alta aqui, que iniciou também mais ou menos em setembro de 2022. A gente teve mais uma pancada de alta que foi oferecida, que iniciou aqui em outubro de 23. E nesse momento, a atual movimentação de alta iniciou também aqui em agosto de 2025. Se a gente pega essa amplitude daqui até aqui, estamos muito próximos daquilo que seria um alvo. Então, apesar da BRAP estar muito forte, eu não vejo no gráfico semanal um ponto seguro de entrada nesse momento. Eu precisaria que acontecesse pelo menos algum tipo de recuo, pelo menos algum tipo de aproximação de uma zona de suporte, que poderia ser esse topo anterior, perto de 20,57, para então eu poder tomar uma posição aqui na BRAP. Eu não vejo agora o momento ideal. Mesmo no diário, nós estamos afastados aqui dos principais suportes. Eu gostaria que recuasse até essa região de 20,70, mas às vezes o mercado não faz recuo. Às vezes ele faz um recuozinho tímido, já faz um 2 trades de compra e vira para compra. Então, se segunda-feira abrir aqui e fizer uma mínima acima desse ponto, eu já vou considerar a entrada na ruptura da massa dessa terça e ok, vamos operar a tendência de alta enquanto está em alta. Vamos 3, eu não faria nada nela. Para mim, ela ainda não conseguiu sair da tendência de baixa que ela encontra no semanal. CER 3, também não faria nada. Vale 3, vai na mesma pegada da BRAP. Tá? Para mim aqui está perigoso tomar posições. Apesar que o candle de sexta é um candle de continuação de alta, é um gap trap de compra e é um gap de compra. SMTA3 eu não faria absolutamente nada. Para mim é uma tendência de baixa ainda. Cash 3. O Cash 3 já está relacionado ao Bitcoin, assim como o BTC3. Tá? Então a gente está vendo que Cash 3 se aproximou de uma zona de suporte, que é um topo anterior rompido. Tá? Tocou essa região. Para mim, eu leio isso aqui como uma linha de tendência de baixa que foi rompida por esses dois candles. E nesse momento, para mim, então, o Cash 3 pode estar iniciando uma tendência de alta. Quando a gente bota o diário, ela já rompeu acima da média móvel principal que a gente está vendo aqui e fez um pullback na sexta-feira.
tocando essa abertura, que é a minha suporte. Então eu considero uma entrada aqui em cash na ruptura de 4,30. Eu colocarei meu stop aqui embaixo, abaixo de 3,93 e deixa a vida me levar. Vida leva eu. Meu alvo seria no mínimo esse ponto aqui em 4,91, porque eu já estou vendo ativo em tendência de alta. Eu vejo isso aqui como um pivô de alta sendo rompido e eu vejo isso aqui como um recuo até a cabeça do pivô de alta, para então fazer realmente mais uma perna de alta dentro da cash 3. Agora, se tem mais algum ativo interessante. RDL3. Esse ativo está bastante interessante do ponto de vista técnico para mim. Tá? Ela fez o mesmo tipo de padrão chamado Cup and Handle e ela está rompendo esse Cup and Handle. Rompeu na sexta-feira. Eu não consigo comprar de imediato aqui. Na segunda-feira passada, no Café Triculações, eu falei com operar rompimentos. Então eu aqui esperaria um candle vermelho, pelo menos. E quando formasse um candle vermelho, eu marcaria a máxima desse candle vermelho como meu ponto de compra, colocando meu stop abaixo da mínima do candle anterior ao candle que rompeu a resistência. E meu alvo no mínimo 2 vezes o risco para cima. Tá? Bem legal aqui. Bem legal. Prio 3. Muita atenção nesse ativo. Para mim, a Prio 3, assim como a Petro, tem um grande potencial de alta. Se nós tivermos, de fato, a situação no Irã se agravando, nós poderemos ter uma alta ainda mais expressiva dentro do petróleo. E se nós tivermos uma alta expressiva do petróleo, Prio 3 e Petro tendem a se valorizar fortemente. A gente está chegando perto dessa resistência, então aqui eu não faria uma compra, a não ser que eu visse uma barra vermelha e uma ruptura dessa barra vermelha, coisa que a gente está longe de fazer ainda nesse momento. Tá? Então, Prio 3, para mim, é um ativo de se prestar bastante atenção nos próximos dias e ficar atento à possibilidade de entrada. O NIP 6 é um ativo que eu gosto muito da administração e da gestão que é feita na empresa. Eu vejo que o NIP 6 está fazendo um padrão de V15, que é da reta, para recuar para cá, para voltar para cá. Nesse momento, ainda está longe do alvo, quase 20% para cima. Esse candle, para mim, é uma sombra superior ignorada. Se a gente compensa a máxima, isso gera, sim, para mim, uma oportunidade de tomada de posição. Meu stop ficaria abaixo de 57,45 e meu alvo, pelo menos, na região de R$ 71, R$ 72 para a Unip 6. Vamos gerar Petrobras. Petrobras que deu um tiro para cima. Que tiro foi esse? Podemos por assim dizer. O alvo de Petrobras, para mim, pelo menos, é voltar para esta região que aqui está, essa abertura aqui, em 33,77. Esse é o alvo principal. Não sei se você vai fazer isso direto, honestamente. Talvez tenha uma semana de lateralização aqui. Se o mercado não estiver muito forte, ele dá uma lateralizada aqui para depois poder romper esse ponto. O fato é que, para mim, Petrobras tem um grande potencial nas próximas semanas ou meses de revisitar a região de 33,80, zona em que eu estaria realizando parte das opções que eu comprei de Petrobras. OBTC3, esta é uma Treasury Company, então ela é uma ação, uma empresa que tem dentro da carteira Bitcoin. Então, se o Bitcoin subir, esta é uma empresa que teria um potencial muito grande de retorno, eventualmente talvez até o seu topo anterior. Se ela voltar para o seu topo anterior, nós estamos falando de uma valorização de quase 170%. É óbvio que aqui tem uma grande condicionante, que é qual? Bitcoin tem que subir. Esse é o gráfico do Bitcoin, que no meu entendimento está dentro de um canal de alta, virando para cima com o objetivo de voltar para o seu topo histórico. Se ele fizer isso, o BTC volta para o seu topo anterior e com isso a gente veria uma possível valorização de quase 170% dentro do BTC. E o lindo disso, obviamente, é que o stop aqui é curto. O cara estaria colocando aqui um stop abaixo de 8,16. Então, cara, ele tem aqui um stop de uns 12% para um alvo de quase 150% para cima. Tá? Então, aqui o BTC3 está interessantíssimo. Assim como o MicroStrategy, para mim, também está interessante. Quanto ao mercado americano, olha o que o MicroStrategy fez. Para mim, o MicroStrategy também tende a voltar para o seu topo aqui, assim como o BTC. Eu acho que a MicroStrategy voltou até uma região de lateralização que ela tinha aqui.
zona que o institucional acumula MicroStrategy. Tá? Então aqui para mim fica bem legal de trabalhar MicroStrategy nesse ponto. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado americano? Vamos falar sobre o mercado americano. Aqui deixa eu colocar as principais ações americanas que eu costumo acompanhar com vocês. Elas estão aqui posicionadas. Vamos olhar imediatamente esses gráficos. Iron, a maior alta dos últimos 3 meses. A gente percebe um fortíssimo movimento de alta. Nós tínhamos falado em Iron na ruptura dessa máxima e agora está andando com o objetivo de voltar para essa região. Não tenho mais pontos de entrada nela. Meu stop ficaria abaixo de 32,70. Rocket Lab rompeu o topo histórico. Rompendo o topo histórico, não tenho mais resistências esperadas. Talvez a resistência esperada seria lá em $100. Estamos chegando perto disso. Eu não compraria agora, esperaria um recuo para poder comprar o próximo recuo. Carvana, olha que lindo esse gráfico. Olha que esse gráfico semanais, que lindo. Parecem pinturas, AGX. Olha que bonito no topo histórico. Osh. Fix, um ativo que eu gosto muito. Tá muito bem gerido, muito bem administrado. Está na carteira Storm Pix. Fix. RMBS, olha que lindo. ISSC, rompeu o mastro de bandeira. O mastro de bandeira dela tem um alvo bem longo, de passagem. AEM, Agnico, AngloGold, MERM. Ou se alguma dessas está num ponto ideal de entrada. WLP não, Anfenol não, AM. Ele passou algumas semanas testando a nossa paciência quando estava aqui embaixo e agora ela começa a andar e tem como objetivo de fato voltar para o topo histórico aqui. Não dá para comprar agora, já passou do ponto. Isso é uma característica importante que a gente tem que ter dentro do mercado, paciência. Né? Senão a gente entra no trade certo, mas sai do trade antes que deve, que é um erro muito frequente de vários traders. Symbolic dá para esperar um pouquinho mais, TSM também, Axon ok, a MSC, olha aqui. Esse é o primeiro trade que me chama atenção de fato. Tá? A MSC, tá? Se ela romper essa região aqui, eu me interesso por uma compra, meu stop fica abaixo de 28,15 e meu alvo é voltar para cá, quase 70% de alvo. Então a MSC é o primeiro gráfico que me chama muitíssima atenção para a semana que está iniciando. TFPM não faria nada agora, ONC também não, JBL também não, GH não, ELEB. ELEB é um ativo que também poderia gerar uma entrada para mim, na ruptura da máxima da semana que terminou. Tá, então aqui eu boto um alarme, meu stop ficaria abaixo de 148,88. Meu alvo no mínimo o topo anterior, isso já dá um belo alvo. Estamos falando de um alvo de quase 36% para cima, em 263,83. Então aqui é um ativo que eu também olharia com atenção. ELEB, ALAB. VRT. VRT eu estou esperando que faça o rompimento, está com todo o jeito de que vai produzir isso, criou um 2-3 de compra aqui. É um ótimo ativo, com bons fundamentos. Meu stop fica abaixo de 158,19 para eu poder carregar uma movimentação que aqui eu trabalharia com no mínimo 2 vezes esse meu risco para cima. Estamos falando de um alvo em 226,52 para a VRT. FN, Fortinet, não farei nada nela nesse momento. Na verdade, esse é a Fabrinet. Roblox, wow, look at her. Roblox finalmente abre um sinal de entrada para mim forte, para buscar realmente o topo aqui anterior. Estamos falando de uma alta de quase 45%. Fez um 2-3 de compra em cima de uma zona de suporte, que é um topo anterior rompido, com o estocástico sobrevendido. Então, para mim, Roblox, ao romper essa máxima, eu devo aumentar posições compradas nela para buscar realmente a região de topo de $140. CLS, ou CLS. CLS continua sendo, da forma como leio, uma das melhores ações em termos de fundamentos no mercado americano. Então aqui eu ficarei muito atento com isso, sem dúvida alguma. FSS, Carvana, Carvana faz um 2-3 de compra em cima do topo anterior rompido, montou esse 1-2-3,
fez uma barrinha de recuo na semana passada, se for um preço máximo aqui, me traz de novo novas entradas em Carvana, Bros, SPI, S&P, RDT, quase acabando. E os outros ativos em si não estão tão atraentes, estão tendências não tão favoráveis assim. A gente tem Nvidia trabalhando assim, a gente tem a Sophie, também não está tão boa quanto seria o ideal, Palantir, Hood, ATET, Life, perdendo suporte, WGS, também indo perdendo suporte. Vamos falar dos principais ativos americanos que estão relacionados à computação quântica, QBT. QBT deu um sinalzinho de vida na semana passada, no final da semana passada. Tá? E aqui, nesse ponto, nesse ponto a gente tem um duplo fundo se formando na QBT, e se a gente romper então essa região, que está com todo jeito de que vai produzir isso na semana que vem, nós poderíamos ver que o QBT fazendo um movimento bem agudo de alta e voltar para 24 dólares, o que seria quase 74% de alta. Por isso a gente tem que ficar muito atento para a QBT na semana que vem, apesar que ela não é a mais forte do setor. A gente tem aqui BTS, sendo esta a mais forte do setor nesse momento, porque ela segue dentro de um canal de alta ainda, que é esse canal de alta que aqui está. Aí ela está se preparando com essas várias barras estreitas, que são esta e esta, para dar uma esticada nas pernas mais fortes. Então eu ficaria muito atento na semana que vem se rompermos 31,40. Isso tem grande potencial de voltar pelo menos até o topo anterior e seria uma alta de quase 46%. Rigetti vai na mesma pegada. RGTI. Mesma pegada, eu acho que o gráfico aqui está até mais bonito do ponto de vista de limpeza técnica, né? A gente tem realmente um gráfico que rompe topo histórico, rompeu o topo histórico e fez o pullback. E com isso, ao romper essa região, libera-se para voltar para o topo, que é uma alta também de quase 86% para cima. Dentro das empresas do setor nuclear, a gente tem Oklo. Oklo que corta uma linha extensa de baixa, que é esta. Essa semana aqui de queda eu dei como um pullback dessa linha rompida para poder fazer um movimento de alta a seguir. Eu observo isso ainda como um canal de alta, que é este canal que aqui está. Dentro desse canal de alta, então, nós fizemos a aproximação da região de suporte, rompemos a resistência e agora seria praticamente inexorável que a gente voltasse a retestar a região de 170 dólares. Então, estou atento para o Oklo. NNE não está tão forte assim. NNE está um pouco mais fraca do que a Oklo. Não é uma tendência de alta, é uma tendência de lado. SMR também dentro do mesmo setor. Está esta dentro de um canal, mas um canal um pouco mais frágil, que esse canal de alta aqui. Eu acho que ela tem chance, né, de produzir mais um período de queda aqui, para daí produzir aquilo que seria um ombro, cabeça, ombro, invertido. Ombro, cabeça, ombro, invertido, para daí sim poder fazer esse movimento de alta aqui e retomar para cá. Se a pessoa não quer escolher uma das empresas do setor quantitativo, ela poderia operar um ETF, como por exemplo a Ketum, que é um ETF do setor quantitativo. Olha que bonito, tendência de alta, rompeu a máxima histórica na semana que passou. Dentro do cenário americano de energia nuclear, existe a NNR. NLR, desculpe. NLR, que é a Vanek Uranium. Isso aqui é a ETF de empresas do setor de energia nuclear americana. Aqui no Brasil nós temos a Nucleo 11, que também é uma ETF voltada para a energia nuclear. Também tem Oklo, também tem todas as empresas que estão atreladas à cadeia de produção de energia elétrica para a energia nuclear. E também acho que é uma tese bastante interessante de ser utilizada aqui em termos de ETFs. Beleza, pessoal? Então esses são os ativos mais importantes em termos de mercado brasileiro e mercado americano. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre ETFs, depois eu faço mais um vídeo sobre criptomoedas e a gente finaliza o nosso sobrevoo desse final de semana
no mercado financeiro mundial. Um abraço, não se deixe de deixar um like e vamos para o próximo vídeo, tá, pessoal?